O mistério do Titanic brasileiro, que viu luzes impossíveis antes de afundar. Príncipe das Astúrias, 1916. Antes de navegarmos para águas brasileiras, onde transatlântico de luxo encontrou destino trágico após testemunhar fenômeno luminoso e inexplicável, respire fundo e prepare-se para a história onde neblina escondeu mais que rochas. Se você aprecia tragédias marítimas que mudaram história, fenômenos luminosos que precedem desastres e mistérios que pescadores ainda evitam mencionar, deixe seu like e inscreva-se no canal. Hoje exploramos madrugada de 5 de março de 1916, quando o Príncipe das Astúrias, orgulho da engenharia espanhola transportando centenas de imigrantes para a nova vida, viu luzes dançando impossíveis sobre água, momentos antes de colidir com rochas submersas, próximo a São Paulo. Feche os olhos, sinta a neblina e mergulhe comigo na tragédia que o oceano brasileiro anunciou através de linguagem que ninguém compreendeu até ser tarde demais. Na madrugada absolutamente silenciosa de 5 de março de 1916, quando a Primeira Guerra Mundial devastava a Europa distante, mas Brasil ainda mantinha neutralidade tênue, que logo seria abandonada, litoral do estado de São Paulo estava completamente envolto por neblina espessa e antinatural, daquelas formações meteorológicas densas que parecem possuir substância quase sólida, que literalmente engolem mar e apagam completamente o horizonte, transformando o mundo navegável em vazio branco, onde referências visuais simplesmente deixam de existir. Navegando perigosamente próximo demais à costa brasileira através de águas que mapeamento adequado ainda não havia completamente catalogado, transatlântico espanhol Príncipe das Astúrias, orgulho indiscutível da engenharia naval ibérica de sua época e símbolo de capacidade técnica que competia com melhores navios britânicos e alemães, avançava com confiança que logo seria revelada como trágica arrogância rumo ao Porto de Santos, onde centenas de passageiros esperavam desembarcar para começar vidas novas em terra prometida sul-americana. O Príncipe das Astúrias era colosso majestoso, construído em 1914 nos estaleiros britânicos de Russell & Company. Medindo impressionantes 148 metros de comprimento e deslocando mais de 8.000 toneladas quando completamente carregado. Considerado um dos navios mais luxuosos da frota espanhola, possuía capacidade para transportar 500 passageiros em condições que variavam desde suítes de primeira classe decoradas com mogno brasileiro e mármore italiano, até acomodações mais modestas, porém dignas da terceira classe. Era equipado com motores a vapor tripla expansão que lhe conferiam velocidade respeitável de 17 nós. Tecnologia de ponta para a época que prometia atravessar Atlântico em tempo recorde. Curiosamente, navio havia sido batizado em homenagem ao príncipe herdeiro Alfonso de Bourbon e Battenberg, que posteriormente se tornaria Alfonso XIII, monarca espanhol cujo reinado seria marcado por turbulências políticas que culminariam na Guerra Civil Espanhola décadas depois. A bordo daquele palácio flutuante de aço e luxo, 588 almas de múltiplas nacionalidades dormiam em cabines de primeira, segunda e terceira classe, completamente sem imaginar que estavam literalmente a minutos de entrar involuntariamente para uma das maiores e mais devastadoras tragédias marítimas da história brasileira. Desastre que seria comparado, inevitavelmente, ao Titanic, que afundara apenas 4 anos antes, em águas geladas do Atlântico Norte. Entre passageiros estava o poeta espanhol Jacinto Benavente, futuro ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1922, que milagrosamente sobreviveria ao naufrágio e cujos relatos posteriores forneceriam detalhes perturbadores sobre caos e terror daquela madrugada.
Havia também dezenas de famílias italianas e portuguesas buscando oportunidades nas fazendas de café paulistas que viviam seu apogeu econômico, comerciantes espanhóis estabelecendo rotas comerciais entre Península Ibérica e América do Sul. E tripulação de 140 homens experientes que conheciam o Atlântico como própria casa, mas nunca haviam enfrentado combinação fatal de neblina, correntes traiçoeiras e fenômeno luminoso inexplicado. O contexto histórico da época amplificava a dramaticidade da tragédia. Em 1916, Brasil vivia período conhecido como República Velha, dominado por oligarquias cafeeiras paulistas e mineiras que alternavam poder através de política do café com leite. Presidente Venceslau Braz governava país que oficialmente mantinha neutralidade na Grande Guerra, mas cujas simpatias pendiam crescentemente para aliados, especialmente após naufrágio do navio brasileiro Paraná, torpedeado por submarinos alemães em abril daquele mesmo ano, evento que aceleraria a entrada brasileira no conflito europeu em 1917. A economia brasileira dependia fundamentalmente de exportação de café. Borracha amazônica ainda não havia enfrentado o colapso devastador causado por competição asiática. E o país recebia ondas massivas de imigração europeia que transformariam demograficamente São Paulo e sul do Brasil. Príncipe das Astúrias era apenas um entre dezenas de transatlânticos que atravessavam o Atlântico mensalmente, trazendo força de trabalho desesperadamente necessária para a expansão agrícola e industrial brasileira. A neblina densa tornava absolutamente impossível distinguir visualmente linha normalmente clara entre céu escuro e mar negro, criando desorientação espacial profunda que até marinheiros mais experientes lutavam para superar. Oficiais de navegação experientes com décadas coletivas de serviço marítimo lutavam desesperadamente para se orientar usando apenas bússolas magnéticas, que ocasionalmente se comportavam estranhamente, e intuição desenvolvida através de anos lendo comportamento de águas, quando algo completamente inesperado e profundamente perturbador começou a acontecer que nenhum treinamento ou manual operacional cobria. Múltiplos sobreviventes, que eventualmente dariam depoimentos oficiais, relataram consistentemente ter visto luzes extraordinariamente estranhas dançando sobre a superfície do oceano escuro, pontos luminosos brilhantes que surgiam aparentemente do nada e desapareciam sem padrão previsível, como se próprio mar estivesse tentando comunicar algo urgente através de linguagem visual que humanos não evoluíram para compreender. Um dos relatos mais detalhados veio do imediato José Garcia Otero, oficial de navegação que sobreviveu tragicamente observando muitos colegas perecerem. Segundo seu testemunho oficial dado dias depois às autoridades brasileiras, as luzes apareceram aproximadamente 15 minutos antes do impacto, inicialmente como pontos isolados que poderiam ser confundidos com reflexos de lanternas de barcos pesqueiros. Porém, rapidamente multiplicaram-se em padrões que desafiavam explicação lógica, movendo-se contra correntes conhecidas e criando formações geométricas que pareciam quase deliberadas. Garcia Otero relatou que capitão do navio, José Lotina, experiente navegador com mais de 30 anos comandando rotas atlânticas, ficou visivelmente perturbado pelas luzes, mas ordenou manutenção de curso, decisão fatal que minutos depois custaria sua própria vida, junto com centenas de passageiros sob sua responsabilidade. Minutos após a aparição inexplicada das luzes misteriosas, veio o impacto que mudaria tudo irreversivelmente. Choque brutal e ensurdecedor rasgou violentamente o silêncio opressivo da noite neblina, quando o príncipe das Astúrias colidiu com força incompreensível contra rochas submersas afiadas do Ponto das Lajes, próximas ao arquipélago de Alcatrazes.
formação rochosa traiçoeira situada a aproximadamente 35 quilômetros da costa de São Sebastião, que havia reivindicado múltiplos navios através de décadas, mas que deveria ter sido evitável com navegação competente em condições normais. Casco de aço que engenheiros haviam garantido ser virtualmente inafundável se abriu quase instantaneamente, como lata sendo aberta por abridor gigante, metal rasgando com som que sobreviventes descreveriam posteriormente como grito metálico de criatura gigante morrendo. Água oceânica fria invadiu compartimentos internos com força hidrostática absolutamente incontrolável. Pressão de milhões de litros entrando simultaneamente e navio começou a dernar rapidamente para bombordo, assumindo o ângulo mortal que todos reconheceram significar afundamento inevitável e iminente. O que tornou a tragédia ainda mais devastadora foi o fato de que muitos botes salva-vidas, equipamento de segurança teoricamente suficiente para evacuar todos a bordo, não puderam ser lançados adequadamente devido à velocidade do afundamento e inclinação extrema do navio. Dos 24 botes disponíveis, apenas 6 conseguiram ser arriados com sucesso, e destes 2 viraram ao tocar água turbulenta devido à sobrecarga de pessoas desesperadas. Tecnologia de segurança marítima de 1916, apesar de avanços implementados após o desastre do Titanic em 1912, ainda era primitiva comparada a padrões modernos. Não havia sistema de comunicação por rádio funcionando adequadamente, sinalizadores luminosos eram limitados e coletes salva-vidas, embora presentes, eram frequentemente mal ajustados ou danificados por anos de armazenamento inadequado. Não houve tempo adequado para a evacuação organizada conforme protocolos de emergência exigiam. Procedimentos cuidadosamente planejados e repetidamente praticados em exercícios tornaram-se irrelevantes face à velocidade de desastre. Muitos passageiros, especialmente aqueles em cabines inferiores onde a água chegou primeiro, sequer conseguiram sair de acomodações antes de serem tragados por inundação que não oferecia misericórdia ou segunda chance. Famílias foram separadas em segundos de caos. Pais perderam filhos na escuridão e confusão. Idosos foram pisoteados em pânico, enquanto jovens mais fortes lutavam desesperadamente para alcançar convéses superiores. Testemunhas relataram cenas de heroísmo extraordinário, como tripulantes que conscientemente permaneceram a bordo, ajudando passageiros a escapar, mesmo sabendo que própria sobrevivência era impossível. E casos de covardia devastadora, como homens adultos roubando coletes salva-vidas de crianças em desespero irracional pela sobrevivência. Afundamento foi aterrorizantemente rápido e absolutamente implacável em sua eficiência destrutiva. Em aproximadamente 10 minutos, que pareceram simultaneamente eternidade para aqueles lutando pela sobrevivência e instante cruel para aqueles assistindo impotentes de longe, gigante do mar desapareceu completamente sob ondas escuras, levando consigo centenas de vidas que momentos antes estavam sonhando com futuros que nunca se materializariam. Balanço final oficial registrou 445 mortes confirmadas, tornando o Príncipe das Astúrias a maior tragédia marítima da história brasileira até hoje, superando até mesmo naufrágios mais recentes. Apenas 143 pessoas sobreviveram àquela madrugada de terror, muitas delas carregando traumas psicológicos profundos que persistiriam por décadas. Operações de resgate começaram apenas ao amanhecer, quando neblina finalmente começou a dissipar-se, revelando extensão completa de horror. Pescadores locais de São Sebastião e Ilhabela
Foram primeiros a chegar ao local, guiados por gritos desesperados de sobreviventes ainda agarrados a destroços flutuantes. Barcos pesqueiros, improvisados como embarcações de resgate, salvaram dezenas de vidas nas horas cruciais após naufrágio. Navios de guerra brasileiros foram despachados de Rio de Janeiro, mas chegaram tarde demais para fazer diferença significativa. Corpos continuaram sendo recuperados por semanas após tragédia, muitos em estado de decomposição avançada, tornando identificação impossível. Cemitérios em São Sebastião e Santos receberam vítimas não identificadas em valas coletivas que ainda hoje são visitadas por descendentes de imigrantes que perderam ancestrais naquela madrugada. Após tragédia, quando inquéritos oficiais foram instaurados por governos brasileiro e espanhol, surgiram perguntas específicas que jamais seriam totalmente respondidas satisfatoriamente. O que precisamente eram luzes vistas no mar imediatamente antes de impacto fatal? Investigadores consideraram múltiplas explicações científicas: bioluminescência excepcionalmente intensa causada por concentrações incomuns de plâncton dinoflagelado reagindo à agitação mecânica, fenômeno atmosférico raro, conhecido como fogo de San Telmo, causado por ionização do ar em condições meteorológicas específicas, ou reflexos de faróis distantes, distorcidos por camadas de neblina densa. Porém, nenhuma dessas explicações satisfazia completamente depoimentos consistentes de múltiplas testemunhas que descreveram um movimento inteligente e padrões impossíveis de serem explicados por processos naturais aleatórios. Até hoje, mais de século depois, quando tecnologia transformou navegação, tornando tragédias similares, teoricamente impossíveis através de GPS, radar, sonar e comunicações por satélite, local específico do naufrágio carrega aura inegável de mistério e desconforto psicológico. Pescadores locais cujas famílias trabalham aquelas águas há gerações evitam deliberadamente região, especialmente em noites de neblina densa, quando condições replicam aquelas de março de 1916. Histórias transmitidas cuidadosamente de geração em geração, através de décadas, falam em vozes baixas de sombras escuras, vistas movendo-se sob superfície de água, onde destroços ainda repousam em profundidade de aproximadamente 25 metros, de reflexos inexplicáveis de luz surgindo no escuro onde nenhuma fonte de iluminação deveria existir, de sensações opressivas de estar sendo observado quando barcos passam sobre o local exato da colisão. Mergulhadores que exploraram destroços nas décadas seguintes relataram experiências perturbadoras. Alguns descrevem sentimento inexplicável de tristeza esmagadora ao nadar entre estruturas corroídas do navio, como se próprio metal guardasse memória emocional de terror vivido por centenas de pessoas naquela madrugada. Outros mencionam mau funcionamento inexplicado de equipamentos eletrônicos, bússolas girando descontroladamente, câmeras falhando sem razão aparente. Esses relatos, embora anedóticos e não verificáveis cientificamente, contribuem para a reputação sombria do local. Naufrágio do Príncipe das Astúrias não é meramente acidente marítimo, catalogado em livros de história como estatística de vidas perdidas. É lembrete sombrio e permanente de como o oceano pode ser simultaneamente belo em sua vastidão e silencioso em sua indiferença, mas absolutamente mortal em suas intenções quando decide reclamar vidas. E de como frequentemente mar parece anunciar tragédia iminente através de sinais que apenas retrospectivamente reconhecemos como avisos para aqueles com sabedoria, ou sorte de conseguir enxergar linguagem que o oceano fala. As luzes misteriosas permanecem inexplicadas, desafiando tanto ciência da época quanto investigações modernas,
existindo naquela zona limítrofe entre fenômeno natural mal compreendido e genuíno mistério que talvez nunca seja completamente desvendado. Se esta jornada, através de maior tragédia marítima brasileira, tocou você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui exploramos naufrágios que mudaram história, fenômenos que precedem desastres, mistérios que águas brasileiras ainda guardam. Comente se você acredita que luzes eram aviso natural ou algo além de nossa compreensão atual. Obrigado por honrar memória de 445 almas que morreram naquela madrugada de março de 1916. Até próxima travessia, e que você sempre reconheça avisos que o oceano ocasionalmente oferece àqueles dispostos a escutar.